Hey pessoas, tudo bem? Meu nome é Juliana e eu sou do canal Pensando Grande. O vídeo de hoje eu vim gravar o relato de parto aqui da Austrália pra vocês, que muita gente me pediu no Instagram, muita mesmo. E eu resolvi vir falar pra vocês um pouquinho porque eu tive a sorte, ou não sei, azar, de conseguir ter a experiência dos dois partos, mas eu explico já já. Bom, não sei se todo mundo sabe, eu tava grávida quando eu comecei a fazer o canal. E a minha bebê estava prevista para nascer agora em julho. E eu sempre quis que o parto fosse parto natural. Desde sempre. A minha vida toda eu sempre quis ter esse tipo de parto. Eu sempre quis viver a experiência do parto natural. E eu sou meio... Eu tenho muito medo de cirurgia, pra falar a verdade. Então eu queria evitar ao máximo a cesárea. Mas vocês vão ver que ao longo do vídeo o meu parto foi um parto muito louco e eu acabei tendo as duas experiências. Um pouco do parto natural e o parto de cesárea. Quando você está chegando perto da data do parto, os médicos, eles te dão várias recomendações de como que você tem que fazer, se você conseguir começar a sentir contração, né? Isso no caso do parto natural, né? Então, quando você quer fazer o parto natural, eles te dão várias recomendações do que tem que acontecer, de como que tem que fazer. Por exemplo, eu tenho aqui umas folhinhas, eu deixei anotado algumas coisas para não esquecer. Então, no caso de parto natural, eu optei pelo hospital público, porque a gente tem o Medicare aqui, então a gente tem acesso ao sistema público. Eu não paguei nada, absolutamente nada do meu parto. E assim, no caso de alguém que não tenha total acesso ao sistema público, ou quando eles cobram alguma coisa à parte, eles sempre te avisam antes, tá? Então, fica bem ciente disso, eles sempre avisam antes. Eles falam, olha, isso aqui não tá incluso, ou para você ter acesso a tal coisa, por exemplo, se eu quisesse ficar num quarto particular dentro do hospital público, eu teria que pagar $890, se eu não me engano, por dia. Então, eles sempre avisam assim, eles te dão as opções, mas enfim, é assim que acontece. Então, as orientações para quem quer ter o parto normal aqui na Austrália é o seguinte, eles falam pra você, né, que você vai começar a ter as contrações e tudo mais, e quando você começa a ter as contrações, como é que funciona? Você só vai pro hospital quando as dores duram menos de 1 minuto e elas têm um espaço de 3 a 5 minutos entre cada contração. Então, isso já é uma indicação para você ir pro hospital. Outra indicação é quando a bolsa romper. Então, a bolsa rompeu, eles pedem para que vocês vão pro hospital. Ou em algum caso de sangramento. Sangramento também, eles pedem para que você vá para o hospital o mais rápido possível. Então, esses aqui são os 3 sinais que você deve ir pro hospital, tá? E foi o meu caso. Eu comecei na quinta-feira do dia 26, se eu não me engano, 25, agora eu não tô lembrando. Foi uma quinta-feira, eu tinha a última consulta com o médico, eu já tava com 40 semanas e 5 dias, já tinha passado da data do que eles chamam aqui due date, e aí a médica falou pra mim assim, olha, a gente não pode esperar mais, a gente vai ter que induzir teu parto. Dá pra induzir um parto natural, tá? Não é assim, tipo, não deu, passou da hora, vai pra cesárea, não. Você consegue induzir o parto normal e foi o que fizeram comigo, só que pra fazer isso você tem que agendar. E aí a médica agendou pra mim no domingo, né, no domingo, e ela falou assim, olha, você se importa? Ela fez o exame de toque, eu só tava com 1 centímetro de dilatação, tipo, quase nada. E aí ela falou assim, você se importa se eu fizer... Tem um nome que eles abrem o cervix, que eles falam, que se não me engano é a parede do útero em português, para ajudar na dilatação e começar a ter contração. E eu falei, não, tudo bem, se isso for, né, um estímulo, tudo bem, pode fazer. E aí ela fez, e a gente saiu do hospital, e eu comecei a ter umas dores estranhas, mas eu não sabia se era contração, porque eu já vinha tendo aquelas de Braxton Hicks, as contrações de treinamento. Então eu sentia elas, só que elas estavam um pouco mais fortes, mas elas não estavam tão frequentes, assim, de 3 a 5 minutos, que nem eles falam que tem que estar para poder ir pro médico. E aí eu fui pra casa. E quando isso foi de tarde, era umas 2h30, mais ou menos, a minha consulta com a médica. Quando deu 7 horas, as contrações começaram a ficar mais
com espaço de 3 minutos entre uma e outra, mais ou menos. E eu comecei a ficar com muita dor. Assim, começou leve e eu comecei a ter muita dor e a dor foi aumentando, aumentando, aumentando. Isso era umas 7 horas quando eu comecei a ter dor. A gente mora numa casa alugada aqui, os donos da casa são praticamente família pra gente. E eles são enfermeiros. E ele veio pra cá quando a gente comentou que eu tava começando a ter contração. E aí ele veio pra cá, ele começou a acompanhar comigo desde o comecinho. E aí chegou no limite e ele falou, olha, eu acho que tá na hora de você ir pro hospital, porque você tá com muita dor. E os intervalos já estão regulares, então acho que já tá na hora. Daí a gente tem que sempre ligar pro hospital antes de ir e falar o que tá acontecendo, porque às vezes eles já dão alguma orientação do que pode ser feito em casa, porque é mais confortável você ficar em casa do que no hospital. Só que eu tava com uma dor muito, muito forte. E dava pra aguentar, mas tava ficando mais chatinha. E enfim, acabei indo pro hospital. Aí, quando você vai pro hospital, aqui a gente tem um Yellow Card, que eu já falei dele em outros vídeos. O meu simplesmente desapareceu, porque eu dei pro hospital e voltou pra casa, mas eu não tenho ideia onde tá. Enfim, você tem que levar o seu Yellow Card, que é o cartão da gravidez, né, que acompanha, tem todas as suas informações da gravidez inteira. Então, você tem que levar o Yellow Card e ligar antes. A gente ligou e tal, falou o que estava acontecendo, e eles falaram, não, tá bom, pode vir. Quando você chegar lá no hospital, eles te colocam numa salinha para fazer o acompanhamento. Esqueci o nome, Jesus Cristo, Baby Brain, né? Cardiotoco que fala no Brasil. Então eles medem o batimento cardíaco do bebê e as minhas contrações. Daí elas viram que as contrações estavam oscilando bastante, só que elas falaram que não estava tão forte. E elas fizeram um exame de toque e eu ainda estava com 1 centímetro de dilatação. Daí eu fiquei um tempinho lá, elas me deram remédio pra dor, pra ajudar, só que não ajudou quase nada, eu não tava confortável naquela maca, não tava aguentando. E aí uma enfermeira virou e falou assim pra mim, olha, você tem 2 opções. A gente não te obriga a voltar pra casa, por mais que você não esteja em real trabalho de parto, porque era o comecinho, né? E aí elas falaram assim pra mim, olha, a gente tem 2 opções. Você pode voltar pra casa ou pode ficar no hospital e a gente já te leva pro quarto. Aí eu falei assim, mas não tem nada que possa fazer para ajudar? E elas assim, na verdade, ela perguntou, você tem banheiro em casa? Eu falei, não, não tenho. Ela falou, então a gente tem banheiro aqui, você quer tentar ficar na banheira para ajudar a melhorar? Eu falei, ok, tudo bem, né? E aí isso já era umas 8h30 da noite, quase 9. E eu fui pra banheira e na banheira eu fiquei bastante tempo. Eu fiquei 1h30, quase 2 horas na banheira. Então eu saí da banheira lá pelas 11, porque elas precisavam, eu só saí porque elas precisavam fazer o exame de toque de novo, pra ver se tinha dilatado alguma coisa e pra ver se o bebê tava bem. E aí nisso eu fui pro quarto e no quarto eu fiquei a noite toda. Elas fizeram um exame de toque de novo assim que eu saí da banheira e eu tava com 2 centímetros de dilatação, tipo, nada. Em 2 horas só 2 centímetros. E então eu fui pro quarto. E no quarto eu fiquei a noite toda e as contrações foram aumentando e tava começando a doer muito, muito, muito. E uma das medicações que elas podem dar durante o parto são várias, né? Uma delas é a morfina, tem o gás, que é aquele gás do riso, que se eu não me engano que é assim que fala no Brasil, e tinha essa opção do gás. E além disso, tem a banheira que eles falam, né, que é natural, método natural, e também eles têm a epidural, se eu não me engano, que coloca, e é a mesma da cesárea, que foi a que eu usei. E aí eles começam pelos mais fracos e depois vão indo para os mais fortes. Como eu já tinha ido pra banheira, que era o natural, já tinha ficado na bola que tem lá, assim, a sala do hospital, o quarto é lindo, maravilhoso. Vou colocar uns vídeos aqui pra vocês que a gente filmou tudo. Casa, né, Brusão? Tem bola ali, tem uma As bolas, os negócios. Já trouxe nossas malas pra cá, já tava lá na banheira, agora há pouquinho. Ali vai ser onde ela vai ficar, ó. Ó, já tem até o cantinho da Alice ali já, a mini caminha da Alice, esperando por ela. Espaço pra quem quiser trabalhar enquanto tá parindo. E banheiro privativo. Já tem aqui até um negocinho aqui já pra Alice ficar. Ó, vai pesar, vai ficar ali. Mostra o banheiro. Mostrar o banheiro, ó. Tem uma piazinha. Tem música. Tem música ambiente. Tem o banheiro aqui, ó. Não dá pra ver nada. Não sei nem onde é que acende essa luz. Acho que é aqui. Ó, banheirão.
super bacana, com chuveiro, sabonete, cadeirinha. E, e aí eu fiquei na bola, tentei de tudo. Eu falei pra elas que não tava aguentando mais de dor. Aí elas me deram a morfina pra ver se melhorava. E aí eu passei a noite, a partir de umas 2 da manhã, elas me deram a morfina e eu fiquei, melhorou um pouco a dor, deu pra aguentar a noite. Quando chegou de manhã, lá pelas 6 horas, elas vieram fazer de novo o exame de toque. Eu acho que eu tava com 3 de dilatação. Da noite toda, eu aumentei 1 centímetro só de dilatação. Só que tava muito, muito lento e as minhas dores estavam muito fortes. Nesse exame de toque, a enfermeira ela comentou comigo que achava que o bebê estava numa posição transversa, que é quando a coluna do bebê tá com a tua coluna. E a posição correta não é essa. Ela tem que estar com a coluna para frente. E esse tipo de parto, quando o bebê tá com a coluna para trás e a cabeça, ela não fica numa posição propícia para nascer, né? Então, assim, ela falou para mim, ela mandou bem a real. Ela assim, olha, se o bebê tá transverso, isso não facilita no parto normal, mas a gente tem como tentar continuar, só que você precisa ter a dilatação. Se você não tiver a dilatação, a gente não tem como na hora virar o bebê. Nisso, a minha bolsa ainda não tinha estourado, ela falou, olha, vou estourar sua bolsa pra ver se ajuda, tá bom? Eu falei, tá bom. Ela conseguiu, aí ela foi, estourou minha bolsa, porque às vezes estourando a bolsa aumenta o processo da dilatação, né? E aí foi isso que a gente fez, a gente estourou a bolsa. Quando ela estourou a bolsa, ela falou pra gente assim, olha, tá de manhã agora, a gente vem em 4 horas fazer o exame de toque em você. Então a gente vai voltar no meio da tarde, lá pela 1h30, 2 horas, pra fazer mais um exame de toque, pra ver quanto que você dilatou. E depois a gente vai vir de novo à noite, lá pelas 6 horas, 7, fazer de novo o exame de toque pra ver como que você tá. Se você não tiver dilatado até esse segundo exame 9 centímetros, a gente não tem mais o que fazer e, infelizmente, vamos ter que pensar numa outra opção que não seja o parto normal. E, gente, isso pra mim foi muito, muito triste. Eu fiquei muito, muito chateada, porque era o meu sonho ter o parto normal, enfim, todos os benefícios. Mas, se fosse necessário, se o bebê tivesse algum tipo de sofrimento, ok, pra mim fazer cesárea. E aí, nisso que ela estourou a bolsa, as contrações começaram a doer muito, muito, muito mais mesmo. E chegou um limite que eu não tava mais aguentando, tava bem complicado. Assim, a equipe do hospital é fantástica. Assim que eu cheguei lá, eu tava pegando o finalzinho do pessoal que eles estavam trocando de turno, né? Estavam trocando o pessoal que trabalha lá. E a mulher que começou me atendendo, a enfermeira, a irmã dela era a pessoa que ia começar o próximo turno do hospital. Então ela me apresentou a irmã dela e a irmã dela ficou comigo daquele momento até o final de tudo. E, gente, a estrutura do hospital é fantástica. É fantástica. Você olha para aquilo, é uma estrutura de um hospital particular no Brasil. Vocês vão ver nos vídeos que eu vou deixar passando aqui. É inacreditável a qualidade de tudo, como as pessoas que trabalham no hospital, pelo menos naquela área, são pessoas iluminadas. Eles são muito bonzinhos, eles te explicam tudo, eles têm muita paciência, eles te tratam com muito carinho. A moça, essa enfermeira linda que ficou com a gente praticamente todo o trabalho de parto, ela quase chorou comigo quando veio com a notícia da cesárea, né? Mas, enfim, eu não tenho o que reclamar, foi uma experiência muito legal durante todo esse processo. E, enfim, continuando, deu às 2 da tarde, 3 da tarde, que foi quando eles iam fazer de novo o primeiro exame de toque. Não rolou, eu tava com 4 centímetros de dilatação. E, assim, sem esperança de melhorar. E eles falaram assim, olha, já que você estava marcada para fazer uma indução, você se importa se a gente der para você a ocitocina para ajudar e tentar, né, ver se as contrações aumentam e aumenta a dilatação? Eu falei, dá qualquer coisa, porque eu não estava aguentando mais de dor. E aí ela falou que com a ocitocina a dor ia aumentar mais, então elas já iam me dar peridural para eu não sentir tanta dor. Eu falei, não, ok, manda bala, pode dar. Aí vem todo aquele aparato, eles fazendo tudo muito rapidinho, veio o anestesista que foi um fofo,
muito, muito legal. Eles falam tudo o que vai acontecer, eles te dão o teu tempo pra você acabar a contração, aí você aguenta e tudo mais. Eles são muito carinhosos, muito, muito, muito carinhosos mesmo. E me deram a epidural e logo em seguida começaram a ocitocina. E mesmo com a epidural, eu tava com muita dor. A dor não passava, era uma dor assim que não passava. E chega às 7 horas, o segundo exame de toque, e pra minha surpresa eu achei que eu tava arrasando, que eu ia conseguir chegar nos 9 centímetros, que era o que eles falaram que eu teria que chegar, e eu tava com 6. E foi nesse momento que elas falaram, vamos ter que ir pra cesárea, porque a cabecinha da sua bebê tá forçando tanto com as contrações no colo do teu útero, que ela tá começando a ficar inchada. E eu falei, não quero que minha filha sofra, então vamos pra cesárea. Só que foi uma cesárea de emergência, ela não foi agendada. E assim, aqui na Austrália, eles tentam fazer de tudo para que o parto seja o mais naturalizado possível. Eles são a favor disso. Até mesmo a cesárea. Só que no meu caso, como foi uma cesárea de emergência, eles não puderam dar não puderam naturalizar tanto quanto eu queria. Mas tudo bem, ok, eu entendo, porque como é de emergência, é uma situação, né, que você não tá agendada pra fazer tudo certinho. Então, a gente foi pra sala de cirurgia, né, que eles falam theater. Eu tenho até aqui marcado, deixa eu falar pra vocês os nomes. Tem um papel aqui que tem exatamente tudo o que aconteceu comigo, todos os medicamentos que eles me deram, tudo, com as horas certinho de tudo. E o nome do lugar onde acontece a cesárea... Aqui, então o nome do lugar onde acontece a cesárea é Operating Theater, que é a sala de cirurgia, né? E... enfim, a gente vai pra essa sala, o Ricardo ficou comigo, meu marido, o tempo todo. Ele só não entrou assim de primeira comigo porque pediram pra ele assinar um termo antes de entrar comigo. Na verdade é um termo pra ele, que se ele começasse a passar mal, sentisse e tal, assim, umas instruções do que ele teria que fazer, né? Conforme fosse acontecendo o parto, porque sabe que tem muito homem que passa mal e tudo mais. Enfim, ele assinou um termo que ele tava entendendo o que tava acontecendo. E, enfim, mas, gente, a estrutura daquela sala, eu não tenho ideia de quantas pessoas, assim, estavam com a gente, mas tinha no mínimo umas 10 pessoas, e todo mundo muito atencioso, sabe? E eu, assim, comparando o sistema público de saúde do Brasil e o daqui, eu duvido que alguém do público teria tanto carinho, teria tanta atenção. Assim, eu sei que existem exceções, mas foi fantástico, eles pareciam que eram minha família. É incrível assim a vibe que o pessoal tava. E eles super preocupados, que eles viram que eu tava nervosa e tava super chateada com o que tava acontecendo, mas enfim, tinha, né, que ser feito. E o tempo todo os anestesistas ficavam comigo ali atrás, e um deles me acompanhou desde o começo, porque eu tive que fazer um acompanhamento com o anestesista por causa de um problema meu da coluna. E eles ficavam o tempo todo brincando com a gente, conversando e tudo mais. E assim, no Brasil eu sei que a cesárea, você tem que ficar com os braços abertos, eles te amarram. E aqui eles só pediram pra ficar com o braço aberto. Eles não me amarraram nem nada, então eu podia mexer meus braços. Mas eles falavam pra ficar o mais quieta possível, porque estavam cortando e tudo mais, né? Mas que eles não me amarraram, que nem geralmente amarram. E me cobriram na frente, e o Ricardo ficou comigo o tempo todo sentado atrás. E os caras falando, e a enfermeira comigo, e ela falando o que estavam fazendo comigo o tempo todo. Estão cortando agora, você vai sentir uma pressão, não sei o que lá. E agora tá cortando assim, assim, assado, você pode ser que sinta um cheiro diferente. E aí eu sou, assim, nervosa, e aí a epidural começa a fazer o efeito, você começa a tremer, né? Aquela sensação da epidural, e é muito louco não sentir teu corpo. Daqui pra baixo é uma coisa muito louca. Enfim, ela nasceu, o Ricardo não cortou o cordão dela umbilical, porque como era de emergência, eles não deixaram, mas eles pediram um celular nosso e tiraram fotos. Então ela tem várias fotinhos, vou até deixando passando aqui
Se der, né? Eu não lembro como que estão, eu não lembro se tá mostrando alguma coisa na foto, mas acredito que não. Mas enfim, eu vou deixar passando aqui. E eles tiraram várias fotos dela, e com o Ricardo olhando pra ela, e depois da gente. Então, é muito carinho, eles são muito legais, muito atenciosos. Foi uma experiência maravilhosa. Assim, apesar de não ter acontecido do jeito que eu queria, foi uma experiência muito, muito, muito boa. Depois que você sai da cirurgia, eles me levaram para uma sala de recuperação. Ali na sala da cesárea, onde teve a cesárea, já fizeram alguns exames na Alice, aquele Apgar, né? Teste de Apgar, e fizeram alguns outros. E eles falaram assim pra mim, olha, agora a gente vai ter que te separar da bebê. Só uma coisa, eles deixaram tentar amamentar ali na hora, mas ela não quis. Mas eles deixaram ficar abraçadinha com ela um tempão. E, enfim, foi muito legal. A gente tirou foto com a enfermeira, com a anestesista, fez videozinho. O pessoal é bem legal. E aí eles falaram, agora você vai ter que ir pra sala de recuperação e eu vou levar sua filhinha e seu marido vai comigo me acompanhar em tudo. Então, assim, a gente, quando não tava com ela, o Ricardo tava com ela o tempo todo. E eu fui para essa sala de recuperação. Eu lembro que um dos traumas da minha sobrinha, e uma irmã também minha comentou uma vez, da cesárea, é que na sala de recuperação, na verdade, minha sobrinha até falou que não era sala de recuperação. Largaram ela num lugar lá escuro, sozinha, não tinha ninguém do lado dela, porque demora, né, um pouquinho para você ir voltando. Não sei como é que é no Brasil, assim, só pelo que falam, né? Mas aqui a sala de recuperação é tipo uma sala gigantescas, com vários leitos, né? E aí tinham 3 pessoas lá comigo, mais os 2 anestesistas. Que eles ficaram comigo o tempo todo pra ficar vendo, né? Se os meus movimentos voltavam, se eu tava conseguindo mexer tudo, eles estavam muito preocupados. A pressão, geralmente por causa da epidural, ela cai bastante, então é uma preocupação. E eu tava com ferro baixo durante a gravidez inteira, então era uma outra preocupação de eu ter que precisar de uma transfusão de sangue. Enfim, eles foram muito, muito atenciosos. Eu não fiquei sozinha 1 minuto naquela sala. Sempre tinha alguém comigo, sempre refazendo exame e conversando comigo e pedindo pra tentar me mexer e testando com gelinho onde eu não tava sentindo, sabe? Então, eu não tenho o que falar, gente. Foi maravilhoso. A pessoa tava, assim, atenção 100%. Fiquei 40 minutos só lá, porque é o tempo que eles ficam fazendo esses exames e testando, né? E o tempo todo o pessoal comigo. Nisso, depois dessa sala, eu fui pro meu quarto. Só que o problema do público é que os maridos, os acompanhantes, não podem ficar com a gente lá à noite, né? Então, acho que, se eu não me engano, o horário de visita acabava às 8 e ela nasceu às 8h18. Então, o Ricardo não poderia ficar comigo aquela noite, ele não podia ficar ali comigo. Só que, como ela tinha acabado de nascer, eles permitiram que o Ricardo ficasse um tempinho a mais. Então, ele ficou quase até meia-noite comigo lá no quarto. E a gente conseguiu curtir um pouquinho a Alice. Ele viu todos os exames que fizeram nela, lá na hora. Eu tenho até que marcado, eu vou falar pra vocês os exames que fazem nas crianças. Então, na Alice, assim que ela nasceu, depois que da cesárea, eles deram pra ela... fizeram a vitamina K, deram a vacina de vitamina K e hepatite B. Aí teve o Apgar Score, que é aquela pontuação que fazem lá na sala da cirurgia. Eles pesam, medem, e o tamanho, né, o peso, tudo, e o tamanho da circunferência da cabeça, isso também é medido. Que mais? Na hora foi só, e o Ricardo disse que eles fizeram um teste nela no pé, que é o teste do pezinho, mas que aqui é outro nome, vou passar pra vocês. Então, ó, o nome daqui do teste do pezinho é Newborn, vou deixar escrito aqui embaixo, Blood Spot Screening. Esse é o nome do teste do pezinho que eles fazem aqui. Eles fizeram lá na hora, e depois, eu vou explicar direitinho, mas eles fizeram aqui em casa também. Enfim, esse foi o parto da Alice. Esse foi o meu relato de parto. Eu fiquei no quarto, eles deixaram o Ricardo ficar lá. Eu só fiquei 2 dias no hospital, pra quem quer saber, né, tem essa curiosidade. O parto natural, eles disseram que depois de 4 horas, 5 horas, se você quiser ir embora e estiver tudo bem com o bebê e com você, você pode.
E para cesárea, 24 horas não, desculpa. 24 horas, você tem que ficar lá pelo menos um dia, mas eles falaram que às vezes pode ser liberado antes. Eu ouvi 2 informações a respeito do natural. Eu ouvi esse falando que era de 6 horas e eu ouvi um falando que tinha que ficar lá pelo menos uma noite, né, um dia. Mas eu não sei dizer porque eu não fui parto natural, não sei dar certeza, mas essa é a informação. E para cesárea, você tem que ficar lá 48 horas só. E foi o que eu fiquei. Eu fiquei só 2 dias lá e já fui liberada porque tava tudo bem. Então, casos e casos, né? Eu tenho uma amiga aqui que teve a filhinha dela no público também. Ela teve parto natural, só que ela ficou no hospital 5 dias, porque ela tava com dificuldade de amamentação, ela precisava de uma ajuda. Então, ela achou melhor ela ficar no hospital. E o pessoal do hospital não te expulsa, eles deixam você ficar lá o quanto for necessário, entendeu? Isso é bem legal. Eles te dão todo o suporte possível, fica sempre uma enfermeira lá, você aperta o botãozinho, elas vão lá, te ajudam. A comida do hospital é legal, pra quem tem curiosidade. Eu não lembro se eu tirei foto, se eu filmei alguma coisa, mas tem a comida. E aí, na sala onde a gente, né, no quarto, eu dividi com mais uma pessoa. Então, são 2 leitos por quarto. E aí, se você quiser um só seu individual, tem que pagar aquele valor de 890, no caso do hospital aqui de Wollongong. Não sei os valores dos outros, mas eu acredito que deve ser mais ou menos o mesmo valor. Se você tiver algum tipo de convênio particular, tem convênios que cobrem esse quarto. Eu não tinha, eu só tenho o público mesmo, então eu dividi o quarto. Não foi ruim, eu não achei incômodo. A gente até fica amiga das mães que estão, né, dividindo o quarto com a gente. E o que mais? Enfim, no hospital eles têm café disponível, máquina de café, tem uma sala lá pra você com geladeira, com micro-ondas e tal, pra você levar comida se quiser. É bem legal, a estrutura é bem legal. Eu não lembro se eu filmei o quarto onde eu fiquei, porque tinha mais gente dividindo comigo, né? Então eu não quis ficar filmando muito, mas era um quarto bem grande, amplo, com um banheiro legal e foi super tranquilo, não tivemos problema nenhum. E é isso, espero que vocês tenham gostado, muita informação, muita mesmo. Eu vou fazer um vídeo aqui falando do pós-parto, como é que funciona, porque aqui a gente tem um acompanhamento com as midwives, que são enfermeiras especializadas né, nesse processo do parto e acompanhamento de gravidez, tudo. Mas enfim, vai ser um próximo vídeo, espero que vocês tenham gostado muito. É muita informação pra eu lembrar. Eu anotei tudo aqui, espero que eu não tenha deixado passar nada e que tenha tirado algumas dúvidas de vocês. Caso vocês tenham alguma dúvida e queiram saber de mais alguma coisa, como é que funciona, tudo mais, me deixa nos comentários, me pergunta, pode perguntar que eu vou responder pra vocês. O pessoal que tava me seguindo lá no Instagram também, eu tô sempre postando coisas. Infelizmente teve partes do parto, de tudo que eu não consegui filmar, porque principalmente a parte da cesárea, porque como foi de emergência, foi bem tensa a situação. Mas enfim, é isso. Não esqueçam, por favor, de curtir o vídeo se vocês gostaram e se inscrevam no canal. Compartilhem muito para ajudar mais pessoas, porque eu não achei muita informação sobre isso quando eu engravidei aqui na Austrália, né? Mas enfim, espero que vocês tenham gostado. Um big beijo, até a próxima. Tchau!